Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um vídeo onde a gente vai falar sobre as contas, né, de luz e de gás aqui na Inglaterra. Se você não viu o vídeo anterior, vê aqui no card, a gente vai deixar aqui em cima para vocês, onde a Camila dá uma explicação bem ampla a respeito de como funcionam as contas, os suppliers, as formas de pagamento, as formas de consumo e tudo mais. Então é um vídeo que é bem interessante para você saber, para você conseguir controlar suas contas aí e não se perder aí, não tomar prejuízo, na verdade, com os suppliers ou com alguma mudança de casa, onde você vai ter que mudar o seu supplier aí durante o seu período aqui na Inglaterra. Então eu vou mostrar aqui na tela hoje para vocês como que é feito essa consulta. Logicamente o vídeo da Camila é bem complexo, é bem interessante, você tem que assistir para você ter uma base bem mais forte em cima do que eu vou falar aqui. Mas esse é mostrando o quanto também é simples você fazer tudo isso, ou o quanto parece simples, porque a gente se atenta normalmente no preço final e não no preço das taxas em quilowatts ou por segundo que eles cobram para cada pessoa em cada mudança. Lembrando que sempre que você mudar de casa, né, ou chegar numa casa nova, é interessante que você saiba qual é o seu supplier, que se você já souber qual é o seu supplier e souber o consumo, né, caso você já more na casa, você informar isso para o seu novo supplier e sempre fazer essa pesquisa de mercado que eu vou fazer aqui agora no computador e vou fazer com base nos nossos dados. Então a gente vai entrar aqui, tem vários sites, né, de comparação, tem uns 3, 4 sites que são os principais, mas você consegue, é até interessante que você faça em outros sites. Normalmente o preço desses sites acaba sendo normalmente mais baixo do que os preços nos sites oficiais. É bem estranho isso, mas é assim que funciona. É tipo o site de viagem. Às vezes você vai no site da companhia aérea, o preço tá uma coisa, você vai no site de viagem e a mesma passagem tá mais barata. Isso também acontece. Então vamos aqui para a tela do computador. Eu vou entrar aqui no site agora. Eu vou ficar pequeno em algum dos cantos aqui da tela, onde fique melhor para a visualização de vocês. Se você tá numa casa nova, veja o vídeo da Camila que ela fala de algumas perguntas que eles vão te fazer a respeito da casa, dos eletrodomésticos, do seu consumo diário, porque eles não têm referência a respeito de você, de como é o seu perfil de usuário do consumo de energia, beleza? Bom, gente, a gente vai aqui no site, é bem simples, o site é bem tranquilo. Se você for ver aqui, a gente já está no site do U-Switch. Aí você vai aqui na primeira opção, que é Energy, ele vai te dar aí um drop down com algumas outras opções. Você vai aqui gás e eletricidade, você clica em gás e eletricidade. E aí você pode escolher se você vai querer ou só gás ou só eletricidade. A gente prefere fazer junto porque senão fica muita conta e aí você confunde mais. Porque quando você vai no site colocar sua leitura, lembrando que a Camila falou no vídeo anterior de você informar sua leitura mensalmente, você consegue fazer tudo isso online. Você entra no site, vai ter um lugar lá para você informar o seu meter, você escreve o seu meter e eles vão basear suas contas. Tudo online, você já cria ali a sua conta. E é isso que a gente sempre recomenda, que é o mais tranquilo. Se você não faz isso e eles fazem uma estimativa, eles podem errar. Acontece que nem no Brasil, onde o cara às vezes não vem na sua casa e mete um número de cabeça, ou o cara pode ter lido errado. Por exemplo, a gente mora num bloco onde tem 4 apartamentos, o cara pode ter ido no apartamento do vizinho quando ele fez a nossa leitura. E aí pode ter pego o número errado, porque então para evitar esse tipo de problema, vai no site e coloca seus dados lá. Entrando no site é bem simples, o nosso ele já está com os nossos dados. Então você vai entrar e aí você vai colocar os seus dados, seu postcode, ele vai aparecer a rua e o número, você vai conseguir escolher no drop down o número da sua casa e tudo mais, tudo tranquilo. E aí uma vez você fez isso, você vai dar o continuar, ele vai vir para essa tela aqui. Aqui ele coloca: do you use gas? Sim, você vai colocar que você usa. O nosso já está com a opção escolhida. Você vai ter que escolher. O nosso já está escolhido porque eu fiz isso ontem, né? E aí você quer a tarifa dupla, né? Que seria gás e eletricidade junto? A gente prefere. Se você não quiser, você faz diferente, tranquilo. A gente colocou yes, ok? Aí a gente vai aqui para qual é o supplier que a gente tem. Which supplier are you with? Qual é o supplier que a gente está? Aí ele tem aqui algumas opções, você só tem que clicar. A gente vai colocar Other porque o nosso é Other. No nosso é o I Supply Energy. Então eu já escolhi aqui porque eu fiz isso ontem, como eu falei para vocês. Estou descendo a tela, aí você vai aqui em continuar. Eu vou dar uma observação. Eles só perguntam isso só para eles poderem comparar e falar assim quanto você está salvando. Então, se você não sabe o seu supplier ou qual o seu plano com esse supplier, não tem problema, porque eles só perguntam isso para eles poderem falar assim: você gastava 200, com isso você vai gastar 250, então você vai ter 50 de economia. Só por isso que eles perguntam. Pra você se sentir bem, né? Por mais que às vezes tenha aquela questão do vídeo anterior da Camila das tarifas, né? Se você escolher a tarifa diferente, pode aparecer que você tá saindo na vantagem, mas não tá. Então veja o vídeo anterior, que a gente vai deixar aqui no card. E aí você vem aqui, How do you pay for your energy? Aí a gente vai colocar mensal, débito direto, que é a nossa opção, né? Se a sua opção for diferente, trimestral, quadrimestral,
receber a conta em casa, o Prepay Meter, que a Camila também falou no vídeo anterior, que inclusive a gente não conhece muito quem usa o Prepay Meter. Por favor, deixa a sua informação aqui embaixo, como é que funciona, se eles desligam na hora, se eles não desligam na hora, caso acabe ali o seu pré-pagamento, né, o seu top-up, e aí se acabar, como é que isso funciona. A gente não sabe porque a gente nunca teve, a gente já viu vídeo de pessoas que tem e parece ser tranquilo, só que aí você tem que lembrar que você tem que colocar ali. E aí a gente vai aqui, qual é o plano que você está, né, o tipo de plano que a gente está nesse Discover Green 12 meses, aí você tem aqui o iFix 12 meses, e aí logicamente você tem que entrar no site, ver essas opções, dar uma lida para você ver se ela se adequa melhor ao seu perfil, o que você prefere. A gente prefere esse aqui, que é o Green, que é o de 12 meses, então descendo aqui eu consigo colocar aqui quando o seu plano termina. Esse plano nosso, ele termina no dia 20 de dezembro de 2020. A gente vai mudar de casa, então vai ter que quebrar esse contrato aí ou tentar transferir eles lá para outra casa. Então a gente dá um continuar aqui. Do you know how much do you spend in your energy? Como vocês viram no vídeo passado, a gente sabe porque a Camila dá uma check-up geral aí no meter, em tudo, nos cálculos, justamente pra gente não ser enganado, porque muitas vezes a gente faz a comparação com o Brasil. O Brasil, a taxa é fixa, você tem só um supplier, você não tem pra onde correr, você não tem opções. Então você acaba às vezes vendo a conta aqui, você fala, em relação ao Brasil no 1 para 1 é mais barato, então vale a pena. Então às vezes a gente nem liga, porque a gente tá acostumado a pagar tão caro, cara, porque eu que pago a conta da minha mãe lá no Brasil e eu vejo que, tem hora que você fala, não acredito tá pagando isso de luz e de água, de telefone, e aqui é diferente, vai parecer que é menos, né? Quando você já se acostuma, ganha o salário em libras e tudo mais, você acha, tá 1 para 1, tá beleza. Então você tem que ter cuidado com isso, né? E a gente já sabe quanto que a gente consome, vamos colocar aqui. Aí ele quer saber, would you like to share your usage em libras ou em quilowatts? É outra opção. Você pode colocar o custo que você tem mensal com isso, né? No caso aqui eles vão pedir, acho que anual, mas aí você coloca em libras ou em quilowatts. A gente sabe em quilowatts, né? A Camila falou todo o cálculo, veja o vídeo anterior aí você vai saber um pouquinho mais como tudo isso funciona. A gente vai escolher aqui quilowatts. Mais uma observação é isso, porque se você colocar isso, que você sabe o seu consumo em libras, então o resultado que ele vai te dar não vai ser acurado. Acurado é uma palavra em português? Acho que é, né? Não vai ser muito correto, não vai ser real. Por quê? Porque você fala assim, eu pago 40 libras por mês. Só que às vezes você tá pagando 40 libras por mês, mas você tá consumindo muito mais. Então no final você vai ajustar e na verdade vai ser 50 libras por mês. Então ele vai te dar um preço, né, um resultado de acordo com o que você falou, mas na verdade você não vai ter com o que comparar, porque você deu um dado errado. Então é muito mais real, né, vai ter um valor muito mais real se você colocar em watts, se você souber o seu consumo por watts. E daí pra quem tá curioso e fala assim, mas eu não sei quanto será que eu consumo de um casal, né, então nosso consumo, o Wesley vai falar aí pra vocês. Nosso consumo mudou um pouquinho, eu analisei do ano passado pra cá. Então, de eletricidade não aumentou muito. Então, a gente tinha calculado que o ano passado a gente usou 1.200 de eletricidade e que a gente usou 10.000 de gás, watts. Esse ano eu percebi que a gente gastou 1.300 de eletricidade e que a gente gastou 15.000 de gás. Mas por quê? Porque a gente esse ano usou um pouco mais o aquecedor, a gente quase não viajou, sendo que ano passado a gente teve o lockdown agora que a gente tá em casa, comendo, cozinhando mais, tomando mais banho, pelo menos eu. A gente tá cozinhando muito mais que a gente cozinhou ano passado. O ano passado a gente praticamente ficou um mês fora do apartamento, porque a gente viajou 3 semanas e mais uma semana. Então, por isso que deu essa diferença, né? Então a gente tá chutando pra alto, né? Então, o Wesley vai por aí o consumo pra vocês verem qual que é a média, se vocês quiserem ter uma base aí de... Beleza, então é importante que você veja qual é o seu perfil, tipo o tamanho da sua casa, os heaters, né? Porque eles vão calcular, né? Tem aquela estimativa que eles fazem pra calcular, eles vão perguntar dos seus eletrodomésticos e tudo mais, a Camila falou disso no outro vídeo, veja lá como é que funciona. E aí você tem que ver o seu perfil. Se alguém tem um perfil parecido com a gente, tipo uma casa de 4 cômodos, com um banheiro, né? A gente não usa muita energia, não assiste muita televisão, então aí você consegue ter uma ideia. Senão você tem que fazer o seu cálculo baseado ali no seu mês e se policiar um pouquinho. Dá um pouco de trabalho, dá, mas, gente, tudo isso acostuma e você vai se sentir muito mais seguro e ter menos chance de tomar prejuízo. Porque aqui, mesmo pagando menos do que o Brasil no 1 para 1, você também acaba tomando prejuízo algumas vezes. Veja o vídeo anterior, a Camila conta algumas histórias nossas.
Então aqui a gente vai agora, né, já colocou que a gente vai colocar em quilowatts. Provavelmente os dados já estão aqui, né, no nosso sistema, porque a gente fez isso ontem, então já vou entrar. How much gas do you use annually? Que é o anual. A gente usa 12 mil, correto, Camila? Produção? Então, de 10 a 15, então põe 12,5. 12,5, então vamos... Bom, alguém tocou a campainha aqui, voltando. Para você ter ideia como é o nosso consumo de energia, eu tenho uma TV, o computador fica ligado praticamente o dia inteiro, porque a nossa internet aqui não tem fiber na nossa rua, então eu acabo deixando o computador o dia inteiro ligado. Esses dias eu tô trabalhando com o computador, então ele fica o dia inteiro ligado. E às vezes eu deixo o computador ligado à noite para subir vídeos também. Olha o trampo que dá, cara. Tipo, eu termino de editar o vídeo de noite, largo ele lá ligado e ele passa a noite transmitindo. Então o computador fica ligado, vamos dizer que o computador fica ligado praticamente 24 horas por dia, né? Várias vezes eu desligo, mas o nosso consumo de gás é bastante, porque a gente gosta de cozinhar bastante, levar marmita, né? A gente faz a nossa própria comida para comer mais saudável também. A luz, a Camila sempre esquece todos os cômodos ligados, eu sigo apagando, então o consumo médio de todo mundo, né? Que é coisa, pessoas comuns que esquecem, que deixam luz ligada. Um banho por dia. Então esse tipo de coisa, mais ou menos aí para você ter uma ideia de como é o nosso consumo de energia, né? De cozinha e tudo mais. Então a gente vai aqui 12,5, nosso consumo de eletricidade é de 1.300. Então a gente vai descer aqui um pouquinho na tela. Desceu aqui. Você vai colocar Find Cheaper Deal. A taxação ela é baseada tanto por dia quanto por quilowatts, ou seja, a soma dos dois juntos, mas você escolhe qual vai ser o principal, é isso? Às vezes é menos por dia e mais por quilowatts. Às vezes é mais por quilowatts e menos por dia. E aí, beleza? Então vamos dar mais uma olhada aqui nas opções. Ó, a gente teve E.ON, teve essa Avro, que eu nunca ouvi falar, tipo... Ela é totalmente nova pra gente, que deu um preço aqui de 582 por ano, 48,51 por mês. Né? E aí aqui a gente tem essa Green Network, que eu também não conheço. Logicamente, sempre aqui para baixo ele vai aumentando. Ó, tem a Shell Energy. Vamos só dar uma olhada para você ver a quantidade também de opções que a gente tem. Ou seja, tem bastante concorrência, por isso que o preço é variável. No Brasil você tem estatal, né? Você tem um estado mandando ali. Na nossa opção, no nosso perfil, na nossa região hoje, vale a pena a E.ON. Só que como vocês viram no vídeo anterior, a gente teve algumas questõezinhas aí com a E.ON. Posso fazer um comentário? Uhum. Então, 2 comentários, na verdade. Isso que eu falei, no outro vídeo eu falo pra vocês que sempre vai ser mais barato você mudar. Então, tá aí mais uma prova. Eu tinha calculado que o nosso gasto médio seria de 50 a 60. E aqui tá dando opções o quê? Em torno de 40, né? Que você viu. Isso, ali onde a gente tá na nossa primeira opção. Vamos lá nela agora. Então é sempre assim, sempre que você 47 e 26. Porque eles sempre fazem planos novos para clientes novos. Então, por isso que eu enfatizo que sempre vai ser mais barato você fazer um novo plano. Geralmente, os planos mais baratos são o da E.ON, tá? Sempre que a gente cota é o da E.ON. A gente teve o British porque... Não foi porque a gente cotou e a gente gostou mais do plano. Foi porque a gente falou, deixa o que tá mesmo. E também provavelmente porque tinha alguma taxa de cancelamento e a gente não quis cancelar. A gente simplesmente continuou pagando o que tava, a gente nem viu. A gente, inclusive, tava na taxa variável. E a gente provavelmente estava pagando muito mais. Então a gente não escolheu o Scottish Power porque era barato e o plano era bom. Era simplesmente porque a gente não se ligou nisso naquele momento. Então são essas as opções que a gente tem. Por isso que a gente tem que se atentar. Parece que tá barato, mas entre no plano, veja como é a forma de taxação, veja os custos que você vai ter. Vocês podem ver que tem muita concorrência diferente do Brasil. Parece que você paga menos em relação ao Brasil, que é logicamente muito mais justo, mas você tem que se atentar. Porque a nossa vida, principalmente quem mora fora e gasta, né, em Libra também, porque não é barato você viver e gastar em Libra, você vai acabar ali também tendo prejuízos. Então você tem que diminuir os seus prejuízos para você ter uma vida mais tranquila. E logicamente você ter esse controle também é muito bom para sua vida financeira, para sua vida em geral, porque senão você acaba se perdendo nas contas e nem liga. Muita gente, eu tenho amigos que se perdiam em contas aí, não estavam nem aí, e aí no final sempre vai faltar, se você quiser um dia ter um futuro melhor, comprar uma casa, comprar um carro ou melhorar em alguma coisa. Então esse controle que a gente faz, a gente acha necessário e espero que a maioria das pessoas tenham essa educação financeira também futuramente e consigam aí se gerenciar melhor. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seus comentários a respeito do seu perfil, de como você usa, qual os problemas que vocês tiveram aí também.
Vejam o vídeo anterior que a Camila fez, que é bastante complexo, tem bastante detalhes sobre isso para você se atentar e você não cair nas pegadinhas aí que acontecem no meio do caminho, porque a Inglaterra também não é esse paraíso fiscal aí que todo mundo sai se dando bem em tudo o tempo todo. Então esse foi o vídeo e a gente se vê no próximo, beleza? Um abraço e até mais.